FGTS é dos direitos mais importantes para o trabalhador. Nas próximas semanas, o Supremo Tribunal vai julgar a ação que questiona a inconstitucionalidade do índice usado atualmente para a correção monetária do FGTS. Para debater o impacto dessa decisão para os trabalhadores, empresas e governo, recebo no Alesp Conecta de hoje o advogado Antônio Maia. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigado aí. É prazer estar com o seu público aqui, que é tão importante, e é uma honra estar à disposição de vocês aqui para esclarecer um tema tão relevante para todo o povo de São Paulo. Doutor, o Supremo Tribunal Federal vai julgar nos próximos dias uma ação direta de inconstitucionalidade, né? A chamada AD 5090. Que vai analisar a inconstitucionalidade da TR como índice monetário para correção do FGTS. Qual será a mudança prática para o trabalhador caso essa AD seja acatada? Bom, ele vai ter finalmente o fundo dele corrigido de uma maneira efetiva, né? Hoje em dia, a TR, pela própria composição dela, ela não atende à finalidade de manter a correção monetária ou manter os saldos efetivamente atualizados, né? A correção monetária, ela existe para que você mantenha o poder de compra da moeda, né? Então, é isso, a gente tem que, na verdade, ela tem a correção monetária, ela é o que mantém o poder de compra da moeda ao longo do tempo em razão do desgaste da inflação. E a TR não atinge essa finalidade. Então, a substituição da TR pelo índice vai ser muito benéfico para todos os trabalhadores. Eles vão passar a dispor de mais recursos, né, ou dos recursos que mantenham efetivamente a conta deles atualizada, né? Isso vai também gerar muito mais dinheiro para o sistema como um todo, né? O fundo todo vai crescer em valorização. Uhum. Doutor, por que a TR não é o índice mais adequado para a correção do FGTS? A gente sabe que tem outros índices aí que são utilizados. Por que a TR não é o mais adequado e qual seria o mais adequado? Bom, a TR não é adequada pelo seguinte: a inflação ela é um fenômeno que ocorre diariamente. Uhum. Ao final de um tempo, você mede esse desgaste da moeda e apura um índice. Então, a inflação é algo que só pode ser medido após ela ter ocorrido, porque antes que ela ocorra, a gente não vai saber. A TR, por outro lado, ela é uma taxa de juros e ela é fixada previamente pelas autoridades, porque ela reflete um índice de remuneração dos depósitos de caderneta de poupança. Então, quando você usa a TR, você está tentando prefixar a inflação que vai acontecer. Como a Selic e a caderneta de poupança estão muito baixas, com os descontos que a lei ainda dá em termos de percentuais da TR, ela praticamente está zerada enquanto a inflação continua ocorrendo. Mas, basicamente, o problema é que a TR ela é apurada, ela é prevista antes da inflação acontecer, enquanto os índices depois que a inflação acontece. Eu acho que, em termos de índice, o mais adequado é efetivamente o INPC ou o IPCA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, dada a própria finalidade do fundo, né? O fundo tem como finalidade preservar, proteger o trabalhador num momento de dificuldade, num momento de demissão, num momento de uma doença grave. Então, a finalidade dele é para o trabalhador fazer frente às despesas do dia a dia, ali, de supermercado, de transporte, escola de filho. Basicamente, é para isso que o FGTS se destina. Então, se ele for corrigido pelo IPCA, eu acho que é o fator mais adequado, sim, é o índice mais adequado. Uhum. Doutor, quantos trabalhadores poderiam ser impactados com essa mudança no índice de correção do FGTS? Já dá para mensurar? Olha, os cálculos aí são meio... Cada um fala uma coisa, mas eu acho aí, hoje em dia, você tem 40 milhões de pessoas empregadas. Então, todas essas seriam imediatamente impactadas.
você tem um contingente grande de pessoas que deixaram de ter carteira assinada nos últimos anos em razão do desemprego. Então, você tem que somar essas pessoas também. Você tem que somar as pessoas que também não têm carteira assinada hoje porque se aposentaram. Também é um contingente bem grande. Então, a gente está calculando aí na faixa de 60 a 70 milhões de pessoas que vão ser impactadas por essa decisão. Uau, é uma quantidade bem grande de pessoas. Já dá para saber, doutor, para quem vai caber essa conta, se aos empregadores ou ao governo, como é que vai ser com relação a de onde vai sair o recurso, né? Bom, ainda não dá para saber, não. Primeiro precisa ver como é que a ação vai julgar e qual é o impacto que ela vai gerar. Certamente, para os empregadores diretamente não, porque não são eles os acionados, né? O FGTS tem uma faceta dele, que é um direito do trabalhador em face do empregador, que são os 8% que o empregador tem que depositar. Mas ele também tem uma relação, e aí é uma relação de direito administrativo, com a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo. Então, o fundo é da União, a gestora é a Caixa. Se houver uma quantia, se for um valor excepcionalmente grande, quanto do último contencioso que houve envolvendo o FGTS, pode ser que a União, para pagar essa conta, ela tenha que lançar mão a criação de uma contribuição social. Isso já aconteceu uma outra vez, quando eles criaram aí um acordo grande para zerar um contencioso tributário do Plano Verão, e este acordo foi compensado com a criação de uma contribuição social que aumentava a multa de dispensa imotivada de 40% para 50%. Isso pode vir a acontecer, porque você tem um princípio em direito previdenciário, e basicamente em administração pública, em finanças públicas, que a criação de uma nova despesa ela deve ter em contrapartida a criação de uma receita. Então não me surpreenderia se fosse uma derrota aí muito, muito grande, com muitas pessoas envolvidas. Não me surpreenderia se o governo lançasse mão aí de uma estratégia parecida com essa, não, criasse uma contribuição social. Acho que é possível de acontecer, sim. Sim. Doutora, a gente sabe que a Justiça do Trabalho está sobrecarregada, tem bastante o que fazer na Justiça do Trabalho, com certeza. Eu queria saber se, para ter acesso a esse residual, vai precisar entrar na Justiça, ou se vai ser automático, se pode ser automático, ou isso ainda vai ser definido a partir do julgamento. Olha, a expectativa que a gente tem essa questão não é decidida na Justiça do Trabalho, né? Como a ação é contra a Caixa Econômica Federal e não envolve essa faceta do FGTS, que é um direito trabalhista, né? Não é um direito trabalhista, no caso que nós estamos falando aqui, essas causas são na Justiça Federal. Não dá para saber o que o Supremo vai definir. É bem provável, diante das outras manifestações anteriores deles, que a gente tenha aí uma decisão modulada, né? Que o Supremo admita a inconstitucionalidade da TR, porém determine que essa inconstitucionalidade seja prospectiva, ou seja, ela vai gerar efeitos somente para o futuro. Nesse caso, o Supremo costuma ressalvar apenas a parte do passado, né, da declaração de inconstitucionalidade. O Supremo costuma preservar apenas as pessoas que entraram com a ação antes do julgamento. Então, não creio que as pessoas ficando em casa, assim, sem questionar o passado, que elas vão ter esse direito. O direito ao futuro não, porque aí até, no caso de declaração de inconstitucionalidade, ela desapareceria do sistema jurídico, entraria um outro índice nesse lugar, e aí já a partir do mês seguinte as contas passariam a ser
todas as contas passariam a ser corrigidas por esse índice. Porém, até que isso aconteça em relação ao que se acumulou no passado, eu creio que vai depender da iniciativa individual de cada uma das pessoas e, basicamente, o mais rápido possível. Sim, então, só para a gente deixar isso muito claro, doutor, existe então a possibilidade em algumas circunstâncias do ajuizamento, caso, por exemplo, seja decidido, o Supremo decida que o índice vale daqui por diante. Se ele valer. Então, entendo. Aí, para quem quer retroativo, aí precisa do ajuizamento. Exatamente. E há o risco de, se você não ajuizar até a data do julgamento, há o risco de você não ter mais essa possibilidade. Uhum. Isso vem acontecendo recentemente em dois julgamentos importantes. O primeiro, em relação ao ITCMD de bens doados no exterior. Né? Uhum. O Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei, inclusive de São Paulo, né? Porém, disse que somente ela seria prospectiva. Ou seja, do julgamento em diante é que você não precisaria mais pagar esse imposto, ressalvado apenas as pessoas que já estavam questionando a validade do imposto quando o julgamento se iniciou. E também na questão relacionada aos softwares, né, se incide ICMS ou ISS, o Supremo determinou que incidisse o ISS, e, porém, determinou também que o ajuste fosse feito dali em diante, e só ressalvando quem já tinha entrado com a ação antes. Então, corre-se o risco de você esperar e ter o direito e não conseguir exercer por conta da modulação. Uhum. Pela experiência do senhor, você acha que a tendência do STF é ir por esse caminho? Eu acho que sim, ele tem sinalizado isso. Eu acho que o impacto nas contas públicas não é desprezível. Se você. Porque é o seguinte: se você dá uma decisão para cima e para baixo, você cria uma insegurança muito grande nas contas públicas. Você acaba deixando os famosos esqueletos no armário. Você não sabe, ao passo que, se você limita o exercício do direito no tempo, você tem já, no dia do julgamento, uma fotografia do que pode acontecer e do quanto está em jogo. Eu acho isso muito relevante. Eu não creio que o Supremo vá dar aí um cheque sem valor escrito para a população. Acho muito, muito difícil. Né? A minha experiência indica aí que, nos outros casos, o Supremo fechou a porta, né, para quem não entrou até o julgamento da ação. Doutor, a gente sabe que o FGTS é um benefício muito importante para o trabalhador e também para a economia, né? Quando a gente fala de trabalhadores que deixam de estar ali num emprego formal, esse dinheiro que vem do FGTS faz muita diferença, né, para gerar a economia. E esse valor pode vir numa boa hora para muita gente que perdeu o emprego recentemente, que está vivendo a crise da pandemia ou que teve uma redução dos seus ganhos durante a pandemia. Claro que não dá para cravar um tempo agora, isso é completamente compreensível, mas pela experiência do senhor, depois da decisão do STF, vai demorar ainda para o trabalhador colocar a mão nesse dinheiro, ou isso pode vir até com uma certa rapidez? Olha, aí vai depender um pouquinho do quanto tempo o Supremo vai demorar no julgamento, né? Pode ser que ele demore um dia ou dois, ou um mês ou dois, ou até o fim do ano, por causa dos embargos de declaração. Depois, essa decisão precisa, o juiz da causa, que está com a sua causa, ele precisa ler a decisão do Supremo e saber como a sua causa se correlaciona com aquela. Né? E aí ele vai te dar um comando. Eu acredito que vai ser rápido, porque os juízes têm essa sensibilidade, né, em relação ao FGTS, da importância social dele, e também porque a justiça, ela está, pelo menos a Justiça Federal, ela está bastante informatizada. Então, quando você entra com uma queixa lá no Juizado Especial Federal, você automaticamente já põe o valor da causa, já junta os seus extratos e você anota lá a causa que é. Certamente... Desculpe.
Saúde. Certamente, certamente que vai demorar um tempinho. Eu acredito que do dia que terminar o julgamento do Supremo até as pessoas estarem com dinheiro na mão, eu acredito que 1 ano é bem razoável. Então, nós estaremos falando aí no segundo semestre do ano que vem. Mas acontece o seguinte: a partir do momento que está definido que você vai receber aquele valor, né, ele passa a ser um ativo seu. Você pode eventualmente dar ele em garantia de alguma coisa, você dê para um fundo de investimento. Esse tipo de negócio existe e pode ser uma saída para um dinheiro rápido para o trabalhador. Às vezes até o banco faz esse tipo de negociação, né, com essa previsibilidade de recebimento. Importante, sim. não? Para que de repente Pode falar, doutor. Pode falar. Não, eu creio que a própria Caixa Econômica Federal vai tomar alguma atitude nesse sentido, porque diferente dos outros litigantes, a Caixa não tem uma relação muito conflituosa com o cotista do fundo. Ela é obrigada a obedecer à lei, é por isso que ela não faz isso. Mas a Caixa já começou a mexer. Há uns 2 anos atrás, eles mudaram a sistemática, há 1 ano, dos financiamentos da casa própria. Então, hoje você tem a opção. Se você optar pelo IPCA, a taxa de juros é muito menor. Então, você pode financiar um imóvel com IPCA mais 3,5% ou 4%. Mas se você quiser uma taxa de juros fixas, você vai pagar aí 7,5%, 8% de juros. Então, a Caixa já começou a trilhar o caminho de colocar os créditos do fundo também remunerados pelo IPCA, para amanhã ou depois não haver um descasamento nas contas do fundo. Eu acho que a Caixa já está se preparando, eventualmente até para fazer uma rápida ofensiva e pagar as pessoas que tiverem a ação. Eu acredito que isso vai acontecer, até porque a sistemática do Juizado Especial Federal e da Lei 10.254 é uma sistemática muito rápida. O juiz simplesmente oficia a Caixa Econômica e a Caixa Econômica faz o cálculo e deposita no momento final. Então, isso eu não creio que vai haver aí uma grande... Não há necessidade da expedição do precatório, não há necessidade de prever em orçamento, né, que a gente sabe que são situações que acabam atrasando, ainda retardando mais o pagamento de uma conta judicial. Né? Mas eu acredito que no FGTS, dada a relevância social, dado o número grande de contingente, então vai haver um interesse dos juízes também de tirar todo aquele trabalho lá da vara deles e eles poderem caminhar com bastante tranquilidade. Então, eu acredito que vai ser algo rápido, sim. Agora, eu queria... Sim, por favor, pode falar. Não, eu queria falar um pouquinho da solução que a gente desenvolveu para ajudar as pessoas e simplificar esse processo. Né? Mas se você tiver se você quiser falar de alguma coisa... Não, pode falar, doutor, pode falar. Então, nós desenvolvemos uma solução, que é a Loit, né, que é um robô que lê os extratos do FGTS e apronta o kit necessário para o trabalhador ir na justiça sem a necessidade de uma representação de advogado, em causas até R$66 mil. Esse é um mecanismo muito importante que a lei criou para o exercício do direito das pessoas. Ele vem de uma tradução no direito brasileiro, que isso é feito na Justiça do Trabalho, né? Mas nos juizados especiais essa possibilidade existe. Então, nós criamos uma ferramenta que auxilia o trabalhador a ver o quanto ele tem de direito e, eventualmente, se ele tiver interesse, por um pequeno valor, a gente gera os documentos que ele precisa para poder ajuizar essa ação na Justiça Federal, sem ter que procurar um advogado, marcar um horário, ter que explicar a situação. A gente simplificou bastante esse processo, né, que é o www.fgts.loitlegal.com.br. É muito importante. Desculpa estar assim, divulgando isso, mas a gente tem mesmo como um serviço de utilidade pública, porque a grande maioria das pessoas não sabe
que ela tem o poder de se autorrepresentar na justiça em causas de pequeno valor. E eu acho muito importante, em termos de cidadania, que todo mundo consiga usar esse caminho como uma maneira de simplificar o acesso à justiça. Sim, com certeza é importante, doutor, justamente por aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Às vezes as pessoas vão na justiça, e esse não é um caminho ilegal, esse é um caminho legal também, como o senhor acabou de explicar, e às vezes vai pelo caminho da justiça, pelo judiciário, e é super demorado, é super burocrático, às vezes não entende. É importante entender o processo, perguntar as dúvidas que tem, mas quando tem alguma ferramenta que contribua para simplificar tudo, para agilizar tudo, isso ajuda bastante. Realmente um benefício, né, para o público, né? Doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da ação, porque eu acho que as pessoas que estão aí nos assistindo estão na expectativa, né, do que tudo isso que a gente está conversando aqui desde o começo do programa, isso, claro, gera uma expectativa. A AD, essa 5090, ela está tramitando desde 2014, né? Então, quer dizer, já há um bom tempo aí que está no plenário da corte esse processo. O senhor acha que pode haver algum entrave, algum ministro pedir vistas, alguma coisa assim, que demore um pouco mais de sair a decisão, ou a gente já está mesmo nas fases finais do processo? Bom, esse processo ele já veio para a pauta, essa é a terceira vez. O ano passado ele estava previsto também para maio, depois foi para agosto, e aí saiu de pauta, e em dezembro ele voltou agora para o dia 13 de maio. É bem provável que esse julgamento atrase. O ministro Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, ele disse que no primeiro semestre ele queria zerar os julgamentos de todas as causas economicamente importantes para o governo. Então, você tem aí um primeiro semestre com muitos julgamentos relevantes em termos econômicos, em termos tributários, aí, que afetam as receitas do governo, né? Então, eu acredito que essa data deve ser mantida. Agora, quanto a pedir vista, não creio que vai ter vista. Pode acontecer, mas não creio, porque é uma matéria que o Supremo já enfrentou outras vezes, né? Então, não creio que eles vão ter vista, não. Até o ministro Cássio, que é o mais novo deles, também já teve oportunidade de votar aí na questão trabalhista da substituição da TR pelo IPCA. Então, eu tenho para mim que pedido de vista não haverá, não creio. Agora, pode ser que até o início do julgamento atrase, porque nós já estamos há 2 semanas, e se você for olhar, ontem era para ter julgado uma ADI super importante em relação à validade das patentes. Eles imaginam que essa ADI das patentes não será julgada nem na semana que vem. Ela vai continuar na pauta na semana que vem. Se essa ADI não for julgada na semana que vem, certamente essa data do dia 13 de maio vai sofrer algum tipo de atraso. De 1 semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas. Porque ainda depois da ADI você tem um embargo de declaração da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que é um contencioso muito grande para o governo, mais de 250 bilhões. Também não será um julgamento rápido, né? Será um julgamento demorado. Então, eu creio aí que nós estamos há 2, 3 semanas ou 4 semanas, no máximo, para essa questão ser resolvida. Eu não acredito mesmo num julgamento longo. O que pode acontecer é ter embargos de declaração, enfim, alguma demora já ainda no Supremo, mas após o julgamento. Eu não tenho a perspectiva de que eles vão tirar da pauta, mas não. Isso é uma opinião pessoal, mas é a que eu tenho. Uhum. Se eu não me engano, inclusive, essa ADI da patente que o senhor mencionou versa sobre a questão da vacina, né? Da quebra de patente para vacina e para medicamentos, que é um assunto extremamente complexo, né? Exato. Então, esses assuntos, eles acabam ocupando a pauta do Pleno
por mais tempo. Então, se esse julgamento se estender, certamente ele vai impactar toda a pauta do pleno até, vamos dizer aí, as próximas semanas, né? E é um julgamento muito relevante. Com certeza. Doutor, eu no levantamento que fiz para conversar com o senhor, eu vi alguns cálculos sendo colocados aí em algumas reportagens e alguns diziam mais ou menos o seguinte, que um trabalhador com cerca de 10 anos de carteira assinada e um salário de R$ 2.000 poderia ter até 5.000 a receber. Isso é real, doutor? Ou existem especificidades que vão precisar ser consideradas aí com relação a esses cálculos? Eu acho que precisa ser considerado. Eu não gosto de chutar nenhum valor, porque é um período muito longo. Você precisa saber, o salário foi sempre o mesmo, ele foi aumentando ao longo de 10 anos. Enfim, eu posso te dizer dos números que a nossa ferramenta já calculou. Nossa ferramenta já calculou mais ou menos 100 milhões de reais em diferenças, né? E nós estamos apurando aí um valor médio de R$ 7.000. Então, a média aí já de um valor grande de pessoas que nós estamos pesquisando, que nós estamos fazendo esse levantamento, a gente tem esse número aí por volta de R$ 7.000. Bacana. Doutor, e eu acho que é importante a gente esclarecer, o senhor mencionou anteriormente, mas eu acho que é bem importante a gente deixar isso muito claro sobre a questão de teto. Existe alguma restrição para teto salarial, ou todos os trabalhadores poderão entrar nessa correção? Todos os trabalhadores, não existe teto não. O que existe teto é que se a sua diferença der mais do que 66 mil, o que acontece, você tem um salário bom e por um período de tempo longo, a gente já teve cálculo de mais de 600 mil. Nossa! Né, de um diretor de um grande banco aí. Então, esse tipo de coisa acontece, né, mas o teto é somente para se você entra no juizado especial, você vai para a justiça comum, porque aí é 66. Doutor, o senhor vem do direito tradicional e resolveu enveredar por esse caminho mais tecnológico, para contribuir com o trabalho dos advogados. Como, nesse caso da correção do FGTS, o senhor acha que esse é um caminho natural do direito, ir para essa área mais tecnológica, até para contribuir, para agilizar o trabalho aí para os advogados? Eu acho sim. O que acontece? Todo mundo tem uma daquelas falsas sensações de que existem muitos advogados, né? Que o mercado está saturado, que tem muitas faculdades de direito, que tem muitos processos judiciais. Essa é uma maneira muito incompleta de ver as coisas. Se você for olhar, existe uma grande demanda da sociedade por serviços jurídicos, né? Então, você viver de acordo com a lei, você ter bons documentos, você poder ir à justiça quando você é prejudicado, esses são fatores de pacificação social e fatores de reforço do Estado de Direito. Então, eu acho que os advogados, que são quem tem a missão institucional de fazer esse trabalho de ensinar e de educar as pessoas em termos legais e também de providenciar os documentos e também de providenciar o acesso à justiça, eles estão muito atrás. Somente 10% de todas as situações que exigiriam a participação de um advogado, de fato, tem. Então, eu creio que a tecnologia é uma maneira do advogado se multiplicar para poder atender, basicamente, questões que não têm grande repercussão econômica. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pode comprar uma moto do seu vizinho, você é de um bairro mais pobre, e você comprou uma moto do seu vizinho aí, gastou R$ 3.000, a moto é financiada, e aí você precisaria de um documento bem feito para transferir esse financiamento para você. E você não faz esse documento.
aí você não consegue colocar a moto no seguro, porque a moto, quem está pagando é um, quem é o dono da moto é outro, e aí essa moto é roubada e o cara perde tudo que ele tem. Então, esse tipo de coisa, você precisa criar tecnologia para deixar documentos à disposição, ou para você orientar quando ele precisa, para que o direito efetivamente chegue na vida das pessoas mais pobres e que precisam muito do serviço dos advogados. Sem tecnologia, os advogados não vão conseguir fazer isso. Uhum. Muito interessante, doutor. Esses últimos tempos eu falei sobre jurimetria, falei sobre marketing jurídico. São todos temas que traz uma nova visão do direito, e eu acho que é super importante porque a gente forma, assim, bastante advogados, mas há também uma necessidade de mercado, como o senhor observou, bem grande. Então, ter essa visão mais moderna e mais ágil aí da ciência do direito, que é tão importante para as pessoas, isso é muito bacana. Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui no Alesp Conecta, seus esclarecimentos de um tema extremamente importante para todos os trabalhadores. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, e eu queria oferecer um brinde aí para o seu público, que é um cupom de desconto lá no nosso produto. Eu vou falar o código, e todas essas pessoas que colocarem o código na hora de comprar lá no Lloyd, elas vão ter um desconto de 10%. Posso falar? Pode, doutor. O código é LFI 065. Para todas as pessoas que trabalharem aí na Assembleia ou que vierem assistir, elas são meus convidados para usarem esse sistema. E eu agradeço muito, viu? Muito obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou sobre o julgamento do STF que vai acontecer nas próximas semanas e vai provavelmente mudar a correção do FGTS aí de todos os trabalhadores. Falei com o doutor Antônio Maia, que é advogado, especialista nessa área, também na área de tecnologia. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.